hoje a nossa conversa é sobre um tema, né, que eu falei assim, é um tema muito intrigante e um tema muito instigante, né? Nós vamos falar hoje o que fazer quando os irmãos se apaixonam. Obviamente que aqui eu estou falando dos irmãos postiços, né? Irmãos entre aspas, né? Oi, Elisa, oi, Márcia, Thelma, sejam todas bem-vindas, né? Mari, que legal, muito bom ver vocês entrando aqui. Então vamos para mais uma conversas essas que ajudam vocês a lidar com a sexualidade do seu adolescente. Oi, Francisca, que bom, entrando pelo Facebook, pessoal entrando pelo YouTube, entrando pelo Instagram. Então estamos aí ao vivo nos três canais. E a conversa de hoje vai ser, então, sobre quando os irmãos se apaixonam. Então, é uma live onde, né, toda sexta-feira eu trago para vocês um tema que ajude a gente a conversar com os nossos filhos sobre sexualidade na adolescência. E há 2 semanas atrás, eu fiz o que a gente chama de collab, né, que é uma live junto com uma outra profissional, e que foi com a... Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Ixi, Maria, do Parou de Bagunça. A Claucena. E nessa live com a Claucena, uma das seguidoras dela me fez uma pergunta, né? Como lidar com esse fato dos irmãos postiços, ou seja, ela era casada com uma outra pessoa que não era o pai do seu filho, e o filho dela se apaixonou pela filha do marido dela, né? Então, como lidar com essa situação, né, dentro da sua casa, como lidar com essa situação explicitamente, porque a gente lidar com o namoro dos filhos já não é uma coisa fácil, ainda mais quando esse namoro acontece dentro de casa, né, com pessoas que, entre aspas, a gente consideraria irmãos, né, mas que na verdade não são irmãos. São pessoas que convivem de uma forma mais intensa. Então, como amanhã é dia dos namorados, eu resolvi falar de um tema relacionado a namoro. E como essa seguidora tinha me feito essa pergunta de como a gente faz para lidar com um namoro entre irmãos postiços, na verdade, né? Então, eu resolvi trazer essa live para a gente conversar hoje aqui. Conversar sobre algo que, de fato, mexe, né, com a nossa realidade, que impacta com a nossa relação dentro de casa, com os nossos filhos, com o marido, com todas as pessoas que estão presentes nesse dia a dia, e que a gente precisa ter clareza de como conduzir uma situação como essa. Então, em função do Dia dos Namorados, né, então a todos que têm os seus namorados, né, já vou aqui parabenizando e desejando um feliz Dia dos Namorados amanhã. E nesse dia de hoje, nós vamos então conversar sobre esse tema, que é o que fazer, né, com essa questão que parece, entre aspas, que seria uma situação de incesto. Mas a gente vai analisar aqui o que é um incesto, né? O que é de fato o incesto? O incesto é um relacionamento entre pessoas que têm uma consanguinidade, e uma consanguinidade muito direta, do tipo mãe, filho, pai, filho, irmãos de fato, né, com consanguinidade, ou meio-irmão, ou seja, um dos pais seja o mesmo, né, tipo, todos dois são filhos da mesma mãe, embora de pais diferentes. Mas, nesse caso dessa seguidora, né, não foi bem essa situação. Não foi uma situação de incesto, né? Não é aquela situação do incesto considerado pela nossa sociedade, que envolve aí essa relação mãe-filho, pai-filha, enfim. É uma relação onde, na cabeça dos pais, eles pareciam irmãos, mas que, de fato, né, essa consanguinidade, essa educação desde criança, enfim, não existia, né? Então, nesse caso, ele não pode ser considerado um incesto. Então, nesse caso, né, ele é apenas
um encantamento que aconteceu entre duas pessoas que, por um acaso, os seus pais também se encantaram um pelo outro. Né? Então, o incesto, né, como ele é baseado na história do Édipo, né, na história de Édipo e Jocasta, que o Édipo não sabia que era filho da Jocasta e que mata o seu pai e casa com a Jocasta. Mas depois, quando ele descobre isso, para ele é um grande horror, que ele acaba furando seus olhos, enfim. Mas o Freud se apoiou nessa visão, né, do que seria o incesto, na visão da história, né, grega, nesse mito grego, para explicar, né, uma fase que acontece na vida da criança, que a criança se apaixona, entre aspas, né? Ou seja, ela quer muito o carinho do pai ou da mãe, a atenção do pai ou da mãe, e que ela precisa resolver essa situação, e que ele chamou de complexo de Édipo. Então, Freud se apoiou nessa questão aí, nesse mito grego, para explicar uma fase, um momento da vida da criança. Agora, o que acontece nessa pergunta dessa mãe? Ela não estava vivendo, na verdade, um incesto, ela não estava vivendo a criança, não era bem uma questão de complexo de Édipo, era, na verdade, uma história entre irmãos, né, que são considerados irmãos só porque os pais querem, né? Porque eles na verdade não são irmãos. Nesse caso, o incesto não existe, né? E a paixão, quando ela acontece por vários fatores. Ela acontece porque você descobre aquela pessoa numa convivência maior. Ela acontece porque você, né, desperta uma certa admiração por essa pessoa. Ou ela desperta porque essa pessoa tem características, ou tem jeito de ser, ou tem uma forma de viver, ou tem um jeito de olhar a vida que te lembra, né, a pessoas que foram significativas na vida dela. Então, tudo isso, né, que a gente, inclusive, esse último aí, é o que a gente chama do mapa do amor, que foi elaborado pelo John Monnet. Então, essas questões remetem a gente a olhar com um olhar diferenciado para uma determinada pessoa, né? E esse olhar determinado, ele vai acontecer de acordo, né? Sei lá, foi um momento que surgiu, acontece algum fato, acontece alguma situação que você antes nunca tinha reparado naquela pessoa, e aquela pessoa se mostra para você de um jeito e você fala, poxa vida, não tinha prestado atenção nele desse jeito. E aí você começa a se encantar com aquela forma de ser daquela pessoa, né? Outras vezes é a proximidade. Então essa proximidade, essa convivência, essa intensidade vai fazendo, e a pandemia proporcionou muito isso. A pandemia fez com que as famílias, elas ficassem muito mais juntas. E nesse caso, onde existem famílias que tem um pai que tem uma família anterior, com uma mãe que tem uma família anterior, quando as suas famílias, né, se juntam, quer dizer, que tem a família anterior não, que construiu uma família anterior a este relacionamento. Quando eles se juntam, os filhos passam a ter uma convivência. Uma convivência que muitas vezes na cabeça dos pais até pode parecer que seja uma convivência entre irmãos. Não é? Como, por exemplo, eu vi uma história de uma garota na internet que ela colocou que, sabe, ela tinha um irmão que morava nos Estados Unidos, que ela nem conhecia. Esse irmão vem passar umas férias na casa do pai, né? E ela conhece esse irmão, né? Entre aspas, ela conhece. Ele era filho do marido da mãe dela, não na casa do pai do garoto, né? Mas ele veio passar as férias na casa da família, né? na casa do pai, que morava aqui no Brasil, e esse pai dele era casado com a mãe dela. Eles nem se conheciam, foi a primeira vez que eles se encontraram. E aí veja que interessante, né? Eles se encontram e bate um clima, né? Bate aí uma admiração, bate aí um entrosamento, bate, né, o que eles chamam lá, deu match. Deu match, e o que acabou acontecendo? Eles acabaram se apaixonando. E quando eles foram contar isso para os
Os pais ficaram chocados. Mas como? Onde que já se viu uma história dessa, né? Como é que pode? Sabe, vocês são irmãos, mas são irmãos da cabeça dos pais. Mas, na verdade, eles não são irmãos, não é? Então, e não basta só a questão porque o pai não quer, a paixão, ela não é uma questão de obediência. Não é porque os pais não querem que a sua filha se apaixone por aquele garoto, muito menos porque ele é, né, entre aspas, irmão, é que isso vai deixar de acontecer. Não, a paixão, ela, sabe, ela não é controlada dessa forma, ela é um impulso muito intenso, né? Um impulso que as pessoas não controlam. Ninguém, sabe, controla uma paixão. A gente não diz assim, eu vou me apaixonar por essa pessoa. Não, a gente simplesmente se apaixona por essa pessoa, porque, como eu falei agora há pouco, dá um clique e a gente dá um match, né? Dá um entrosamento, dá uma devida atenção e a paixão acontece, né? Então, a paixão, ela não está no controle da gente, né? A paixão, ela não é movida ao desejo dos pais. Se fosse assim, era muito fácil. A gente simplesmente dizia para os nossos filhos, traçava o perfil, né, de quem a gente gostaria que eles namorassem, e diante desse perfil traçado, a gente então, eles então iriam procurar essas pessoas. Mas não funciona assim, né? Não funciona assim. Então, a paixão, né, é uma coisa que ela brota, como brotou nessa garota, né, que estava contando a história dela na internet por esse irmão, e como brotou entre o filho dessa seguidora e a filha, né, do seu marido. Então, essa paixão, ela acontece em função desse tipo de situação. No caso dessa seguidora, a garota passou mal um dia em casa, eles estavam sozinhos, e ele teve a iniciativa de chamar o SAMU, de acompanhá-la até o hospital, e ela então ficou encantada com essa atenção que ele deu para ela. E ela sentiu como se ele fosse ali um grande herói para ela, uma pessoa, né, que estava dando a ela ali uma atenção muito grande. E ela então se apaixonou por esse garoto. E ele é mais novo do que ela, ele tem um pouco, uma idade a menos, né, que ela. Então, eles se apaixonaram e eles começaram a namorar, a mãe começou a perceber que estava existindo um clima e tal. Ela não confessava, até que um belo dia ela resolveu abrir o jogo com o filho e, de fato, né, eles estavam encantados um pelo outro, mas o marido dela não aceitou muito bem esse namoro. Embora seja a menina que tenha um pouco mais de idade do que ele, o marido ficou se sentindo constrangido, achando que eles não tinham a mesma idade, não tinham o mesmo foco, e mais, né, estavam morando ali na mesma casa, estavam ali morando no mesmo ambiente. Então, aquilo dali, o fato de estarem morando no mesmo ambiente, era o que para eles muitas vezes caracterizava, né, como essa questão aí do medo do incesto, né, caracterizava uma questão, né, de família, e por ser uma questão de família, na cabeça deles isso não era para estar acontecendo, né? Então, é importante que a gente veja que, embora na nossa cabeça de adulto pode estar formatada uma expectativa, na cabeça dos adolescentes, a mesma expectativa que está na nossa cabeça não é o que vai acontecer com eles. O que vai acontecer com eles é o que eles vão vivenciar entre eles. E é isso que vai despertar ou não esse desejo, né, deles se encontrarem, deles estarem juntos, deles quererem se acariciar, deles quererem namorar, deles quererem, né, conviver, viver uma experiência conjunta, né? E então, como a gente superar uma situação como essa? O que a gente tem que fazer para lidar com a situação como essa? No meu jeito de viver, no meu jeito, né, aos meus 66 anos de vida, e diante de tantas experiências e de lidar com tantos adolescentes, a única coisa que eu vejo como uma saída para a gente lidar com essa situação é a gente, como eles dizem, encarar a real, né? Ou seja, encarar a realidade, olhar, né, para a situação real,
olhar para esse filho e essa filha real. Não aquilo que a gente desejava, mas o que de fato está ali acontecendo. Então, nesse sentido, é que a gente vai poder, então, saber o que fazer. E para isso, obviamente, a gente precisa conhecer os detalhes da situação. Por quê? Que o que me caberia seria encarar essa real? Porque o que caberia seria a gente, sabe, lidar com o fato, não é? E não simplesmente proibir o fato, porque proibir você não vai resolver. E por que não vai resolver? Porque existe um contexto na paixão. A gente precisa entender o que é a paixão. A gente precisa aprender o que é, conhecer o que é esse encantamento, para a gente poder entender as nossas limitações e poder estabelecer uma forma de convivência que seja possível e agradável entre todos nós. Então, fica aqui comigo que eu vou te explicar exatamente o que é a paixão, né? Primeiro, a paixão, né, como a gente diz aí na linguagem popular, a paixão ela é cega. A paixão, se você fizer uma lista de uma série de coisas que você considera deplorável no outro, que você considera um horror, que você não gosta, que você, sabe, e fizer uma lista do que você gosta, do que você admira, do que você, sabe, do que lhe encanta, você esquece todas as outras e só fica na cabeça da gente aquilo que a gente acha bom, aquilo que a gente acha interessante, aquilo que a gente vê de legal naquela pessoa. Então é por isso que a gente fala que a paixão é cega, né? Que o amor é cego, porque a gente fecha os olhos para tudo que a gente não quer e só deixa aparecer tudo aquilo que a gente quer. E por quê? A gente só foca, né, naquilo que nos agrada, naquilo que nos faz feliz. E por que a gente faz isso? Porque a gente é masoquista? Porque a gente, sabe, quer sofrer? Não, não é por isso. Né? É porque quando a gente está apaixonada, a gente produz um hormônio que se chama dopamina. E esse hormônio é ele quem faz a gente só enxergar aquilo que nos agrada. Só faz a gente enxergar aquilo, sabe, que faz a gente desejar cada vez mais aquele outro. Porque ela provoca na gente um desejo intenso de querer estar junto com essa outra pessoa. Esse hormônio, ele vai provocar nas pessoas um desejo, sabe, de você ficar acordado, né? Eu conheci uma pessoa que ele diz assim, é sonhar acordado, né? Então você passa a sonhar acordado, a pensar na pessoa 24 horas, tudo lhe remete a essa pessoa. Essa pessoa é a sua motivação de vida nesse momento. Então, quando se está apaixonado, esse hormônio que a gente produz é um hormônio que vai fazer com que esse encantamento se torne um encantamento assim, sabe? Aquele das histórias do Walt Disney, saindo todos aqueles fogos, não é? Quando a gente encontra com essa outra pessoa. Como diz uma música de forró, né, que eu amo aqui, que até o Flávio José canta, assim, o meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar. Então é isso, a gente fica muito feliz, o nosso olhar dá uma festa na hora que essa pessoa chega. Ela se torna a pessoa mais importante do mundo. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. É a quem a gente está apaixonado naquele momento que se torna essa pessoa muito especial, né? Ela passa a ter esse significado muito especial na nossa vida, não é? Então, se apaixonar não é uma decisão mecânica, não é uma coisa que a gente define, eu vou me apaixonar. Não. Ela surge, quando surge, provoca uma alteração no nosso organismo, e essa alteração no nosso organismo faz a gente ver a vida de um jeito diferente, faz a gente se comportar de um jeito diferente, altera os nossos pensamentos, né? Ele mexe com os nossos desejos, com as nossas sensações e com as nossas atitudes. Então a paixão, ela é um impulso muito forte, né? A paixão, ela é algo assim, tão poderosa que as pessoas matam e as pessoas morrem por paixão. Quem nunca ouviu história de paixão assim? Então a paixão é uma coisa muito,
é muito séria. A paixão é algo que a gente precisa respeitar. Mas não passar a mão na cabeça, né? Porque está apaixonado, então pode tudo, eu não faço nada. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente precisa respeitar a paixão. A gente precisa entender como é que ela existe e processa. Para que nós, como pais, a gente não fique frustrado. A gente não fique, sabe, ali, tendo uma expectativa com os nossos filhos que eles não vão poder corresponder. Porque a expectativa não vai deixar que ele responda a esse tipo de situação que eu gostaria que ele estivesse naquele momento. Então, é importante a gente saber disso, saber desse poder da paixão, para você poder saber qual é o seu poder e como que você vai negociar esse seu poder. Então, a paixão, ela é tudo isso, ela é, não é, um sistema cerebral poderoso, porque ela não é simplesmente uma coisa fortuita, ela é um sistema cerebral, algo que a gente desenvolveu no nosso cérebro há milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás, para que fosse possível a gente se proteger, a gente poder sobreviver. E o que era necessário para a gente sobreviver? A gente precisava criar um vínculo de casal para poder proteger a nossa cria, uma vez que o ser humano, principalmente a fêmea humana, ela não era capaz de sozinha proteger o seu filhote. Então ela precisava que o macho tivesse junto com ela e junto com ela pudesse, né, conquistar a presença dele e ele conquistar a presença dela para eles permanecerem juntos e com isso eles conseguirem proteger as suas crias e assim a espécie humana existir. Então veja, isso é um sistema cerebral. Então, para isso, o que a natureza fez? Ela criou esse sistema da paixão que era para você conseguir identificar quem é essa pessoa que você seria capaz de se unir por mais tempo a ponto de conseguir, né, se manter juntos para poder proteger a sua cria. Então, nós desenvolvemos esse sistema cerebral, que é o sistema cerebral da atração, do desejo, da vontade de estar junto, para que a gente pudesse ter sexo e proteger a nossa cria. Então, esse sistema cerebral, né, a paixão, ela é um impulso, ela não é um sentimento só. Ela é um impulso que nós temos, é algo muito mais forte do que simplesmente uma sensação, como se fosse uma resposta passiva de uma determinada atitude que a gente toma. Não, ela é um impulso poderoso. Segundo a Helen Kaplan, ele é um impulso mais poderoso do que o sexo, porque o sexo vai ser uma consequência desse impulso do desejo e da atração. Então, essa paixão, ela tem a ver com esse desejo, essa vontade de estar com o outro, de querer que esse outro esteja com ele. Então, gente, dito isso, né, a paixão, a paixão, ela não é uma invenção dos nossos filhos. Não foi eles que inventaram, deixa eu inventar aqui de me apaixonar por esse meu irmãozinho aqui, que eu achei ele muito gostosinho. Não. Até podem surgir algumas situações como essa, mas isso não é paixão. Paixão é quando, de fato, né, a pessoa ela se envolve, né, ela deseja ardentemente aquele outro. E quando você identifica um sentimento como esse, existindo entre duas pessoas, né, então o que vai acontecer? Essas pessoas, né, elas vão precisar que a gente faça o quê? Como pai, como mãe, que a gente proíba? Não. A gente vai precisar fazer o que essa seguidora fez, né? Ela encarou a real, como eles disseram, encarou a real. Foi lá, admitiu que eles estavam enamorados e foi conversar com o seu filho, foi conversar com a sua enteada, conversou com os dois, né? Eles ficaram constrangidos no começo, então não quiseram contar para o pai, depois é que acabaram contando, mas ela acabou encarando, né, essa real. Ela não negou que aquilo estava acontecendo na casa dela, ela simplesmente foi lá. Então, encarar a real é uma coisa difícil? Claro que é difícil, né? Dói, mas é a que resolve.
né? A gente tentar botar panos quentes, a gente começar a achar, não, vou fingir que não estou vendo, porque assim, quem sabe, esse namoro não acontece. Ou então o contrário, as pessoas irem lá e, né, resolver proibir. Aí o que vai acontecer? Eles vão mentir, vão fingir que não estão namorando, mas estão, vão se encontrar às escondidas, e aí você vai perder uma grande oportunidade. Não é que ela pôde, numa conversa que a gente teve antes dessa live, eu conversei com ela e pedi a ela permissão para contar a história aqui para vocês. E aí como ela encarou a real, ela foi lá e conversou com eles, ela pôde perceber e saber através deles que eles já estavam tendo um relacionamento sexual. Mas estavam usando preservativo, não é? Estavam usando, fazendo da prevenção. Como é que a garota estava encarando essa questão da prevenção? Como é que ele estava encarando? Então ela foi descobrindo elementos que, se ela não tivesse junto, se ela não tivesse ali acompanhando, podendo conversar, proteger, orientar, né, gente? Ela tinha perdido essa oportunidade. Por quê? Porque aí eles iam mentir, eles não, sabe, iam fingir que eles não estavam tendo relacionamento sexual, eles não iam ter coragem de compartilhar isso. Quem tem coragem de compartilhar com uma mãe uma intimidade que sabe que a mãe é contra, que sabe que a mãe não vai apoiar? E apoiar, no que eu estou dizendo dela, não é apoiar passando a mão na cabeça, é apoiar apontando os pontos que são necessários serem olhados. Tudo bem, estão apaixonados, legal, que bom para eles, né, que estão vivendo isso. Mas a paixão deles mexe não só com eles, mexe com todo o entorno da família. Então eles tinham um outro irmão menor que também convive com eles. Então eles têm também, não é, uma outra, tem também a mãe que está lá, a mãe da menina, tem também o pai do garoto, tem também os pais, quer dizer, o pai dela e a mãe dele, que estão dentro desse circuito e que são os responsáveis. Uma vez que eles são de menores, eles são os responsáveis por tudo que acontece entre eles dois. Então veja a responsabilidade. Não é? Então a responsabilidade é dessa mãe e desse pai, mas essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada com os principais envolvidos, que é o garoto e a garota. Então, se você assume tudo por eles e eles não assumem nada, então eles não vão ter responsabilidade nenhuma nessa relação, e nenhum cuidado e nenhum respeito para com os outros. Enquanto que se você, nesse relacionamento, você coloca, né, você conversa, você está junto, você ajuda eles a olhar para todo esse sistema que faz parte da vida deles, isso se torna mais fácil para eles encararem e lidarem com esse namoro de uma forma mais adequada do que se eles ficarem sozinhos. Então, veja, ela pôde, através do fato dela estar ali junto deles, né, de estar acompanhando, de abrir a história, em vez de ficarem se enganando, ela pôde, então, trabalhar a prevenção, fazer a menina ir no ginecologista, fazer o menino ter certeza de que o seu filho sabia usar uma camisinha, se colocar disponível para comprar camisinha para ele, não é? Pode também identificar quais são os desejos, quais são os focos, o que um quer fazer, que o outro ainda não está pronto para fazer, não é? E poder conversar entre eles. Até contei para ela a história, teve uma vez uma mãe que a filha tinha 14 anos quando teve a sua primeira relação sexual. E o garoto que ela teve a primeira relação sexual era um garoto mais velho, era um garoto que já estava entrando na universidade, aliás, tinha acabado de entrar na universidade. Então ele, sabe, aquela coisa de calouro, então tinha as comemorações, tinha umas festas. E ela então achava, ai meu Deus, e agora? Deixo a minha filha acompanhar esse garoto nessas festas porque ela está aqui brava comigo, porque eu não deixo ela acompanhar o garoto nas festas na universidade. Então veja, não é porque essa garota teve uma primeira relação sexual que ela passou a ter 18 anos também, né? 18, 19 anos, sei lá qual era a idade do menino, mas era mais ou menos por aí. Ela não passou, ela tem 14. Então um garoto de 19 anos tem uma cabeça diferente da cabeça de uma garota de 14 anos. Então o fato deles terem tido um relacionamento sexual não dá a essa garota amadurecimento e capacidade para lidar com circunstâncias, por exemplo, de uma festa.
aonde as pessoas que estão ali são pessoas muito mais velhas. Então, não é por isso que ela tem capacidade para lidar com esse tipo de situação. Então, quando há um namoro, a gente precisa saber com quem que a minha filha está namorando, com quem que meu filho está namorando. Não por conta, né, de como era antigamente, que a minha mãe perguntava quem é o fulano que você está namorando, filho de quem, né, que era para trazer, era também uma forma de buscar referências, né? Mas principalmente para saber se essas referências estavam de acordo com o seu meio social ou não. Não é bem com esse intuito, né, do meio social, mas é com o intuito de conhecer os interesses, de conhecer o foco, né, que ele está dando na vida dele, ou que ela está dando na vida dela, para poder ajudá-los a se entender nessa relação, para ajudá-los, né, a lidar com essa relação de uma forma equilibrada, sem que sem querer, machuque o outro, porque o outro não tinha condições nem maturidade para lidar com a mesma circunstância que aquele um. Então, o fato dela estar junto, do fato dela estar próxima, o fato dela estar convivendo com o fato, ou seja, encarando a real, embora não seja fácil para ela, embora em certos momentos doa bastante, ela consegue ser eficaz, ela consegue, sabe, fazer as coisas funcionarem, ou seja, eles entenderem o que de fato é necessário ser entendido e principalmente, né, criar uma negociação. Porque numa situação como essa, se a gente em casa, com os filhos, quando o namorado ou a namorada não mora na mesma casa, a gente precisa estabelecer essa negociação, né, para que a gente conviva de uma forma adequada entre nós. Você imagina quando isso acontece com um garoto ou uma garota que está ali dentro da sua casa, né, que está ali convivendo com vocês. Algum de vocês também aqui já viveu uma situação parecida com essa, que queira compartilhar aqui comigo? Se vocês conviveram com alguma situação parecida com essa, ou tiver alguma pergunta, pode fazer essa pergunta, até porque a semana que vem eu não vou poder fazer o Pergunte para Lena sobre esse tema, porque eu tenho um compromisso na sexta-feira, então próxima semana não teremos live na sexta-feira, só na outra semana, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem perguntando enquanto eu estou falando, fiquem à vontade, tá, gente? Eu estou aqui para conversar com vocês. Não é só para dar uma aula, né? É para a gente conversar sobre o assunto. Então, podem ficar à vontade aí e fazer os comentários que vocês queiram, tá? Principalmente se vocês conhecem alguém que também vive, né, uma situação parecida com essa, e que vocês queiram esclarecer alguma coisa nesse sentido. Então, fiquem à vontade aí para perguntar, né? Porque muitas vezes a gente sabe de pessoas, ou até mesmo a gente mesmo, que está convivendo, né, com a história como essa, de duas pessoas que se gostam, que se amam, que um é filho de uma mãe e outro é filho de outro pai, que estão morando na mesma casa, e como a gente lidar, como a gente fazer, né, com essa situação. Então, como eu falei para vocês, o que a gente tem que fazer é encarar a real. Dói, mas funciona, né? Foi o que aconteceu com essa seguidora. Foi assim que ela lidou com a situação do seu filho e da sua filha. Mas ela identificou uma outra coisa que ela ainda vai ter que lidar, né? É que o marido ainda não está lidando com a real, ele ainda está com medo, né? Andréia, fica tão difícil, fica tão fácil me ouvindo, né? Mas você... porque eu já encaro na real, aí por isso que quando eu falo na real, né, como eu tenho um entendimento do que é a situação e a circunstância, e vejo a nossa limitação, né? Então, assim, a gente tem uma limitação, não adianta você ir contra uma paixão. Se você vai contra uma paixão, o que você faz? Você deixa os dois mais unidos, você cria uma cumplicidade entre eles, e essa cumplicidade entre eles deixa eles muito mais fortes para fazerem coisas que você está de fora, né? Porque eles acabam jogando contra você, né? Em vez deles jogarem a favor, em vez de vocês montarem uma equipe, né? Ou seja, tem regras, tem limites, mas tem um objetivo comum, a boa convivência de todos, o bem-estar de todos, o amor entre todos, a fraternidade entre todos. Então, isso é o que tem que estar aí no centro, né, dessa negociação.
Então, o que é melhor para todos? E, obviamente, que o que é melhor para todos não vai ser tudo que vai ser bom para todos. Todos vão ter que ceder em algum ponto. E, portanto, essa negociação tem que ser feita em bases reais, do que a gente é capaz de ceder, do que a gente é possível de abrir mão. Tem coisas que eu não vou conseguir abrir mão. E tem coisas que a gente vai conseguir abrir mão. Tudo depende dos valores, das expectativas de cada um deles. Como, por exemplo, quando a minha filha começou a trazer o namorado para casa e o meu filho começou a trazer a namorada para casa, né? Então, tinha uma das coisas que eu dizia para eles, eu não vou aguentar ouvir barulho de sexo, não. Então, se vocês resolverem fazer sexo enquanto estiverem dormindo aqui, que façam baixinho, porque o barulho, eu ficar ouvindo vocês a fazerem barulho, isso eu não vou conseguir, entendeu? Então, tem coisas que tá ali, além da nossa limitação. Então, Lê, não é você uma sexóloga? Claro que não. Claro que eu não iria conseguir dormir tranquila, não é nem dormir tranquila, é dormir com pensando no meu filho se erotizando, minha filha se erotizando. Isso é acima, né, da nossa capacidade de imaginação. Então, a gente acaba colocando os nossos limites. Eu reconheço o meu limite. É uma bobagem? Claro que é uma bobagem minha. Mas eu tinha que explicitar a minha bobagem. Eu tinha que colocar as minhas expectativas, né? Então, a gente coloca as nossas expectativas, a gente coloca aquilo que a gente espera deles. Porque na hora que a gente estabelece, né, qual é a minha limitação, ou seja, vou conseguir separá-los? Não. Então, usar, né, do artifício de proibir não vai levar a lugar nenhum. Porque você vai proibir, aí você fica com uma questão de desencargo de consciência, né? Não, eu fiz a minha parte, eu proibi. Eles é que não quiseram acabar com esse namoro. Não, não é bem assim, porque a sua parte não é proibir, a sua parte é educar. Você é mãe, você é pai, então a sua parte é educar. E a nossa parte, como sendo educar os nossos filhos, ajudá-los a se desenvolver, ajudá-los a crescer e ajudá-los a conviver, seja na família, seja na sociedade, de uma forma geral, nós temos esse papel na vida deles. Então, no namoro, que é uma convivência intensa, nosso papel é ajudá-los, estabelecendo com eles, então, quais são as regras dessa convivência, né? Então, se eles não são irmãos e podem se apaixonar, porque podem, né? Não existe nenhuma lei que proíba, nós não temos nem lei que proíbe o incesto. Se houver uma relação entre dois adultos, mesmo que eles sejam irmãos ou que sejam, ninguém vai preso por causa disso. Que seja entre pai e filho, se houver consenso, ninguém vai preso. Vai preso se o filho for de menor, né? Vai preso, mas não por conta do incesto, vai preso pelo abuso de vulnerável, né? Pela violência ao vulnerável que ainda está numa idade que não tem condições como é que eu diria, de discernir sobre a sua vontade ou não. Ou então, porque houve um estupro, porque houve um constrangimento. Mas se tiver dois adultos, sei lá, dois irmãos que estejam morando juntos e eles sejam adultos e há um consenso entre eles, eles não são presos por causa disso. Existem países onde o incesto leva para a cadeia mesmo. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é proibido casar. Então, há uma restrição civil. Então, no civil, eles são proibidos de casar, mas eles não são proibidos de conviverem juntos. Agora, legalmente, eles não são aceitos, mas eles socialmente, eles podem conviver, que a polícia não vai chegar lá para prendê-los. Então, nesse caso, que eles não são irmãos de fato, são irmãos só na cabeça do pai e da mãe, né? Porque quiseram construir uma família na sua cabeça e olham assim para o fato. Então, nesse caso aí, é que não vai acontecer mesmo. Então, não basta proibir. Proibir não vai levar a nada. Como eu disse, proibir só vai fazer com que eles, como é que diz? Vai fazer com que eles mintam, vai fazer com que eles finjam, vai fazer com que eles se escondam, vai fazer com que eles se afastem de você. Então, não é produtivo. Por mais que você seja contra, não é produtivo. Sabe, você pode sim deixar explicitado, não era o que eu queria, não era o que mas vocês estão namorando, então eu respeito
o envolvimento de vocês, eu respeito a paixão de vocês. E em nome desse respeito, vamos lá, a gente precisa lidar com essa história. Então vamos encarar essa real, né? Então vamos conversar sobre o que está acontecendo e como que nós podemos conviver de uma forma melhor. Então não basta querer que os filhos obedeçam, porque as nossas razões, a gente pode até ter N razões, mas nenhuma das nossas razões vai ser possível, tão poderosa, a ponto de destruir essa paixão. Então, o que vai fazer com que eles convivam de uma forma mais adequada às suas expectativas, que não será essa, de que esse relacionamento não exista, vai ser você estabelecer com eles uma negociação, né? Então, estabelecer uma negociação é o que a gente precisa fazer nesse momento para poder conviver de uma forma mais harmoniosa possível, mais adequada possível, dentro, né, de um contexto onde ambos os namorados estão vivendo numa mesma casa, né? Estão dormindo, estão viajando, estão indo para a escola, estão ali convivendo no seu dia a dia, tá? Então, nesse momento que a gente precisa, primeiro, admitir que a gente não tem esse controle, né, sobre os sentimentos dos nossos filhos, muito menos sobre esse impulso tão poderoso como é o impulso da paixão. Segundo, a gente entender, né, essa paixão como ela é e por que dessa nossa limitação, né? E que, portanto, eles não vão nos agradar, eles não vão eliminar isso da vida deles porque a mamãe quer ou porque o papai deseja. Então, eles não vão. Ainda mais na adolescência, onde eles estão buscando exatamente referências contrárias. Então, papai e mamãe não desejam, então é porque é alguma coisa que eu tenho que buscar sozinho. Então, eles vão buscar isso sozinhos e vão achar que sozinhos são capazes de enfrentar todos os impedimentos e todos os momentos e todas as situações, né, que por um acaso advenha desse relacionamento. Quando sozinhos, eles não vão conseguir com facilidade, eles não vão conseguir com saúde, né? Muita coisa pode acontecer nesse momento da adolescência, dado o pouco percurso de vida, né, que eles tiveram até agora, e que o pai e a mãe está perto, podendo orientar. Gente, isso daí não tem preço na saúde dos seus filhos, na responsabilidade dos seus filhos. Então, a gente precisa estar perto deles, mesmo que a gente não goste daquela situação, mesmo que a gente não goste daquela circunstância. A gente tem que pôr isso em segundo plano e ver as necessidades agora. Então, o que é que a gente tem? Eu tenho medo disso. Então, que medo é esse? Então, vamos analisar os medos. Vamos ver que medos são esses e o que a gente pode fazer para enfrentar esse medo que a gente está sentindo naquele momento. Então, por exemplo, tem um dos medos dessa seguidora, era do irmão mais novo se sentir rejeitado, né? Porque havia uma ligação especial entre os dois irmãos mais velhos. Então, ela ficou com receio, né, do mais novo se frustrar. Bom, é possível que ele vá se frustrar, mas não adianta a gente ficar com esse medo. A gente precisa encarar esse medo, né? Então, de sentar, de conversar, de explicar, de negociar com esses irmãos para que ele não rejeite o irmão mais novo. Assim, não rejeitar eles não é uma questão, sabe, como é que eu diria, pensada, né? Assim, deles quererem propositadamente rejeitar, não. Mas às vezes, por quererem ficar só eles dois, não darem mais tanta atenção para o outro irmão e esse outro irmão ficar sentido. Então coloca isso na negociação. Então coloca os pontos que vocês acham que são fundamentais, que não podem deixar escapar, e vamos enfrentar. Então, tem medo daquilo? Conversa sobre o medo. Olha, relaciona seus medos para poder eles virem à tona e com isso a gente se sentir mais forte e poder conversar sobre eles, não é? Então, gente, fazer a negociação numa circunstância como essa é o que de fato importa, né? É o que vai fazer a diferença no relacionamento de vocês numa hora dessa. É o que a gente tem que fazer, é montar uma negociação com os nossos filhos para que, e mais, uma negociação que seja possível de ser cumprida. Porque se a gente faz uma negociação que amanhã ou eu não cumpro ou o outro não cumpre e a gente deixa por isso mesmo,
isso daí cai, sabe, no descrédito. Então não adianta você impor limites ou você impor circunstâncias que seu filho ou a sua filha não vão conseguir vivenciar isso. Né? Então tem horas que a frustração precisa ser vivida, tem horas que o limite precisa ser colocado. Eu sei que um dos desafios maiores que a gente tem na nossa vida é exatamente de colocar limites nos nossos filhos, porque eles vão ter que conviver com frustração. E aí, quando a gente vê os nossos filhos convivendo com a frustração, em geral, a gente sabe, isso dá uma agonia na mãe. A vontade da gente é a gente ir lá e fazer por eles, é a gente ir lá e resolver a história. Mas tem horas, né, que foi uma história que eu contei para essa seguidora, tem horas que a gente não pode viver a vida dos nossos filhos. A gente não pode simplesmente colocá-lo num pedestal. Ele precisa viver suas frustrações, eles precisam viver as suas experiências, eles precisam viver os seus amores, eles precisam viver o que está acontecendo para que ele possa chegar no seu pedestal. Agora, para isso, a gente pode ajudá-lo a enxergar coisas que ele sozinho muitas vezes não enxergavam. E eu lembro muito, né, de uma fala do meu pai para comigo. Eu lembro quando eu era adolescente, né, que eu era um adolescente para os padrões da época. Minha mãe me dizia que eu era um adolescente, como a gente diz aqui no Nordeste, muito danada. Né? Eu não era uma adolescente acomodada, conformada com o que me diziam. Eu sempre ia em busca de mais, eu queria mais, né? E eu lembro que uma vez eu tive um desencontro com a minha mãe muito sério, e eu lembro que meu pai veio conversar comigo, e meu pai era uma pessoa que eu admirava muito, e ele tinha uma sabedoria muito grande, né? E ele então me dizia assim: filha, se eu pudesse, eu e sua mãe, nós colocaríamos todos vocês no pedestal. Mas eu sei que eu não posso colocar você no pedestal, porque você é quem tem que trilhar o seu caminho até você se colocar no seu pedestal. Então, o que eu posso te dizer é, se nesse caminho você se sentir insegura, só dê o passo para o próximo degrau se você estiver se sentindo equilibrada. Porque nunca esqueça que a lei da física, ela se aplica à lei da humanidade. Então, tanto a lei centrípeta quanto a lei centrífuga, ela vai conduzir você. Se você não tiver equilíbrio, você vai se deixar levar por uma dessas forças. E não importa, não existe uma força que é melhor que a outra. O que existe é que você não pode ser levada por nenhuma delas. Você tem que fazer suas escolhas. Então, nunca se deixe ser levada. Sempre saiba o que é que você está fazendo. E para isso, você tem que ter equilíbrio. Para ter equilíbrio, você tem que olhar. Você deu aquele passo, esse passo está lhe deixando desconfortável? Volta, desce um passo, descer um degrau. Isso não é humilhação, isso não é nada de ruim. Isso é simplesmente sabedoria. Isso é simplesmente você se conhecer, fazer aquilo que está no seu alcance, fazer aquilo que você consegue de fato lidar. E essa foi uma lição que eu carreguei para a minha vida inteira. E eu acho que esse é um papel, né, de um pai, de uma mãe. É o papel de nos educar, de nos mostrar caminhos. E não de nos colocar lá onde eles gostariam que a gente tivesse. Porque esse pedestal que meu pai talvez pensasse para mim, talvez não seria o pedestal que eu queria para mim. Então, cada um de nós temos o direito de trilharmos o nosso caminho até que a gente encontre o nosso próprio pedestal. Mas para isso é necessário que a gente possa contar com o apoio dos nossos pais e os pais estabelecerem uma negociação diante dessas circunstâncias, né, de crise, diríamos assim, né, de conflito de interesses, onde haja uma negociação que a gente possa, de fato, crescer com essa negociação e não limitar, e não fazer com que, a gente, faça algo, vou proibir isso, você não pode aquilo, o outro não dá conta de ficar sem, e cai tudo por água abaixo e ninguém cresceu com essa circunstância. Então, aquilo que é difícil, aquilo que é conflitante, não necessariamente vai ser ruim para a nossa vida. Ele pode ser, aliás, uma coisa muito boa, um passo de crescimento, tanto para os seus filhos, como para os pais, né? Como para vocês. Então, é importante que a gente enxergue o que está acontecendo, que circunstância é essa,
e dentro dessa circunstância, a gente então estabelecer a nossa negociação. Ah, Helena, e como é que eu faço a negociação? Como é que eu estabeleço essa negociação? Bom, isso é uma questão um pouco mais complexa, mas uma coisa eu te falo, né, que já de cara, uma coisa prática que você pode fazer. Faz uma lista do que você tem de expectativas com relação a esse namoro e lista os seus temores. E lista, diante disso, o que você não vai abrir mão de jeito nenhum, que não dá, dessa lista que você fez, né? Marca as coisas que você não pode abrir mão de jeito nenhum. E pede para o seu filho e a sua filha, ou o seu filho e a sua enteada, ou a sua filha e o seu enteado, fazerem a mesma coisa. Pedem para eles fazerem uma lista. E depois conversem sobre essa lista para você então estabelecer a negociação. O que é possível abrir mão e o que de fato não é possível abrir mão numa negociação como essa. E com isso, vocês estabelecerem as regras de comportamento, né? As atitudes, os desejos, né? Que são possíveis de serem colocados naquele relacionamento. Então, essa é a forma como eu enxergo. Eu enxergo as coisas lidando com elas, né? Eu sempre oriento e coloco para as minhas clientes, para as minhas seguidoras, aquilo que eu faria comigo. Então, o que eu faria seria isso. Eu olharia para a situação real. Que situação é essa? Ah, Helena, mas às vezes eu não consigo fazer esse diagnóstico sozinha. Ok, vai lá, manda um direct para mim, dependendo do caso eu te ajudo. Se o caso for mais complexo, a gente marca um atendimento. Eu tenho um serviço aqui, um atendimento, que é exatamente para ajudar vocês a fazerem esse diagnóstico, de ver quais são as necessidades daquela situação ou do seu filho, e estabelecer a negociação da forma como essa negociação precisa ser feita, de um jeito que ela possa ser cumprida por vocês, pais, e por vocês, seus filhos. Então, quando os dois entram em acordo, e esse acordo é possível de ser cumprido, a convivência, a harmonia na família, ela acontece. Então, é desse jeito que eu vejo, né? Desse jeito que eu encaro. Eu nunca vivi essa experiência, mas eu acredito mas já vivi outras experiências, que é encarando a real, que é vendo o que está acontecendo e podendo, sabe, ver os lados positivos e negativos de cada um deles, é que a gente, de fato, consegue educar os nossos filhos. E não negando. Negar não leva a gente a lugar nenhum, tá bom? Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, ainda tem aqui alguns 2 minutinhos para conversar com vocês. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, como eu disse, a semana que vem não vai ter live, porque a semana que vem eu tenho um compromisso, né, de uma imersão que eu vou fazer. Então, são 2 dias de imersão e vai cair exatamente na sexta-feira, então eu não vou conseguir fazer essa live da sexta-feira que vem. Mas na outra semana eu vou trazer um outro tema também muito diferente, que vocês muito pouco ouvem falar, e que é o tema do meu livro, né, que é sobre a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual. Então, na outra sexta-feira, eu vou trazer esse tema para a gente conversar aqui. Nós vamos conversar sobre a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui hoje, sobre o namoro em casa, sobre a paixão, sobre a negociação, sobre como fazer essa lista de expectativas e temores e mais, gente, quando vocês fizerem essa lista de expectativas e temores, escreve a lista e se coloca de uma forma clara e específica, tá? Não fica inventando, floreando as coisas, não. Como diz a história, né? Papo reto. É o papo firme, né? Como eu falo sempre do meu trabalho, papo firme e reto, ou seja, sem floreios, colocando as coisas como elas devem ser. Aqui, ela colocou, minha filha se relacionando online, eu não sou a favor, mas não sei como proceder. Poderia me dar uma opinião? Olha, não foge muito dessa situação. Se sua filha está se relacionando online com alguém, é algo que você não está
não aprova, né? E não tá, não tá sabendo como proceder, o jeito de proceder é encarar a real. É a mesma história desse outro namoro que eu trouxe hoje aqui. É você sentar com a tua filha, né? E ela se recusa a ter um relacionamento pessoal por causa do namoro virtual. Me chamo Marcela. Oi, Marcela. Então, Marcela, mas ela também se recusa a ter um relacionamento pessoal com essa pessoa que ela está namorando virtualmente? Porque se ela se recusa a namorar presencialmente com essa pessoa que ela está namorando virtualmente, então aí é uma questão mais complexa. Então aí a gente teria que conversar pessoalmente para a gente analisar melhor as circunstâncias. Mas se a questão é o namoro virtual, que você não aprova e que você precisa entender o que está acontecendo, então é o que eu conversei até agora sobre essa mesma questão do namoro entre irmãos postiço, que é uma situação que a mãe também não aprovava. Então é lidar com a real, é conversar, é trazer para perto de você, né, colocar, como eu falei aqui, faz uma lista dos seus medos, seus temores, suas expectativas, pede para ela fazer o mesmo e começar essa conversa para você poder entender, sabe? Não adianta nada você dizer que você não aprova e ficar brava com ela, porque ficar brava só afasta, só faz com que ela, sabe, fique mais firme nesse posicionamento. Então é importante que ela sinta que você é capaz de ouvi-la, que você não vai ficar julgando, você vai ouvi-la e vocês vão se autoajudar no sentido de buscar soluções para que ninguém saia machucado desse relacionamento. Não, ela tem pessoas que têm interesse por ela. Pois é, Marcela, aí é aquela história, né? A nossa filha não vai namorar com quem a gente quer que ela namore, ela vai namorar por quem ela se apaixonar. Não sei se você chegou no começo dessa live, mas se você não chegou no começo, ouve a minha explicação sobre o que é a paixão, sobre o que é o interesse pelo outro, que isso vai te ajudar a entender melhor esse momento da tua filha e poder ter uma conversa mais adequada, né, para que ela de fato consiga conversar com você e não simplesmente ficar te escondendo as coisas, né, ou se negando diante das circunstâncias. Então é por aí, é colocando nessa conversa, nesses interesses de vocês, as coisas, sabe, que vocês esperam e colocando isso de uma forma explícita, clara, sem um julgamento, para que a sua filha, seu filho possa entender o que se passa com você, mas você também precisa entender o que se passa com eles. Então, quem chegou mais no final dessa live, assiste essa live do começo, porque aí vocês vão poder entender o que é esse namoramento, o que é esse desejo, o que é isso que está acontecendo. Tá? Mas isso aí também foi um tema interessante, tá, Marcela, que você trouxe, que eu vou procurar trazer numa outra live, quem sabe a gente faz uma live, né, aí só sobre namoro virtual. Então a gente pode, namoro virtual versus namoro presencial, né? Então a gente pode também trazer um pouco de características específicas desse outro tipo de namoro, como eu trouxe, né, de características específicas desse enamoramento por irmãos, né, que na verdade são postiços, não são irmãos de verdade, tá? Mas que traz uma série de desconforto para os pais nesse momento. Então, gente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse tema, que eu achei bastante interessante, e agradecer aí a presença de todos e parabenizar a todos que estão comigo até agora e ao mesmo tempo parabenizá-los pelos Dias dos Namorados amanhã, curtam bastante. E essa live fica aí para vocês que ainda não assistiram ela toda e outros que queiram assistir mais tarde, né? Porque esse horário eu sei que é um horário meio ingrato, então vocês vão poder dispor desse material aí, tá bom? Então, gente, até não essa sexta-feira agora, a outra com o tema a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual. Então, se vocês tiverem amigos, pessoas que vocês julguem que esse tema seja de interesse, vai avisando, tá? Vai ser sexta-feira, sem ser essa semana, a outra, às 13 horas.
e aí a gente vai conversar sobre esse tema. Tá bom assim? Então, um feliz Dia dos Namorados para todos amanhã e até a nossa próxima live. Beijo a todos.